Olá, saudações literárias, eu sou Marcos Vinícius Gasques, o Bicho de Prata, e queria falar de uma curiosidade que eu tenho, que é com relação aos hábitos de leitura, principalmente de autores, de escritores, que eu admiro, que eu gosto de ler, e parece que é uma coisa comum entre quem gosta de livros, de leitura. A gente não fica sossegado enquanto não consegue ver a capa do livro que uma pessoa está lendo no metrô, no ônibus. Eu já me vi até em situações embaraçosas, acho que isso pode ter acontecido com algum de vocês também, mas é só uma curiosidade. Puxa, o que que ela está lendo, o que que ele está lendo, e nisso de curiosidade, muito da história da leitura é saciado aqui nessa obra do Alberto Mangel. Ele é argentino, de Buenos Aires, e na adolescência ele conheceu Jorge Luis Borges, que já estava perdendo a visão, e, e convidou, pediu para que o Alberto, ainda adolescente, lesse para ele. Então ele passou a 2, 3 vezes por semana ir até a casa do Borges, ler para ele, e olha o contato privilegiado que ele teve com um grande autor e com grandes obras também, porque ali ele que já tinha o interesse e já estava fazendo um bico numa livraria, ainda começa a ler para um grande escritor e que não devia ler coisas irrelevantes, imagina-se, né? Bom, aqui nesse livro, entre outras saborosíssimas histórias associadas à literatura e à leitura, bibliotecas, o Alberto conta que até o século X não era incomum se ler silenciosamente. Então, mesmo nas bibliotecas, as pessoas liam em voz alta. Então, devia ser algo bastante desconfortável para se concentrar num estudo, numa leitura, porque era assim que se lia, em voz alta. Havia até um estranhamento quando começaram a surgir pessoas que liam silenciosamente, lá introspectivamente, passeando os olhos pelas páginas dos livros. E é uma das histórias muito saborosas que ele conta aqui. Então, falando sobre hábitos de leitura, e a minha curiosidade com os hábitos de outras pessoas e dos autores, eu vou falar de um leitor que eu conheço muito, que sou eu mesmo. Então, eu quero começar aqui o que eu vou chamar de jornada do leitor, contando alguma coisa sobre meus hábitos e hábitos de outras pessoas. E acho que nada mais natural do que começar pela infância, onde eu nasci numa casa que não tinha uma estante, mas havia livros. Minha mãe, na mocidade, leu bastante, então ali havia livros da coleção Saraiva, como esse, mas naturalmente eu não comecei por esse. Eu comecei por livros assim, que eu lia, que eu acabava pintando também. Há uma coleção, eu tenho vários livros dessa coleção, que são uma bela iniciação para uma criança começar a ler, porque são histórias, os contos da carochinha. Aqui também outros livros que eu herdei da minha mãe, mas ainda criança eu já consumia. Eles estão bastante velhinhos, contando a idade, e claro que, assim, percebendo o meu gosto pela leitura, eu passei a ser incentivado. Eles me compravam gibis, né? Meus pais, meus avós, e principalmente da Disney, tipo Patinhas, Pato Donald, Mickey. Eu li muito. Turma da Mônica, naquela ocasião, só em tirinhas de jornal. E quando a revista foi lançada, eu já estava entrando em outra fase de leitura, então não li Turma da Mônica. Estou entregando a idade aqui,
mas era principalmente Disney, que eu lia vorazmente e também ganhava livros assim, como esse, que minha avó me deu, né? Livros mais adequados para uma criança, mais fininhos, ilustrados, com lições de moral, né? E chegando na fase escolar, em que se indica leituras até para fazer provas, tudo mais, eu não tinha problema, eu gostava muito de ler os livros que eram indicados, principalmente literatura brasileira, portuguesa, romantismo. Eu, eu apreciava bastante, eu muitos rapazes, garotos, assim, reclamam até hoje, que eram obrigados a ler, mas ah, eu apreciava as indicações de leitura que eram feitas na escola. E eu falo meninos porque até o segundo grau, colegial, eu só frequentei salas de aula com garotos, né? Então, só por isso, não estou excluindo as coleguinhas que eu não tive nessa fase escolar. Bom, eventualmente uma escapada numa livraria, uma Siciliano que havia no bairro, e uma vez dei sorte, estava com meu avô e ele tinha uma grana no bolso e acabou me permitindo aí comprar alguns livrinhos, né? Esses dois em ocasiões diferentes, tá bom? Mas esse foi um livro que me impactou demais, tanto que eu fiquei fazendo contas de quanto tempo ia demorar para chegar a 2001. E eu não devia ter essa pressa de ver o tempo passar, mas o ano de 2001 se tornou um ano fascinante para mim por causa do Arthur Clarke e de Stanley Kubrick também. Outra fonte de leitura, assim, para quem não tive tanto acesso assim às livrarias até determinada fase da vida, era uma simplória banca na Feira Livre, perto de casa, onde o rapaz vendia gibis, vendia livros e trocava 2 por 1. Então foi lá que eu me aproximei muito da chamada Pulp Fiction, né? Pulp porque o papel usado é de baixa qualidade, né? Tanto aqui, já o livro também é bem antigo, mas vai ficando amarelado, é um livro quase descartável, mas também bem guardado, não há por que descartar um livro. E ali eu passei a ler vorazmente, porque são livros curtinhos e além de trocar na banca, nós trocávamos entre os colegas. E eu praticamente viciei em livros de espionagem, de suspense. Depois, mais tarde, bem mais tarde, eu fui descobrir que eles eram praticamente de um só autor, um senhor chamado Ryoki Inoue. Hoje ele tem 75 anos. Na década de 70 ele se formou médico e acabou trocando a profissão para ser um escritor. Segundo o Guinness Book, a pessoa que mais livros escreveu. É um recorde dele, do senhor Inoue. E eram esses livros finos, de leitura rápida, sobre espionagem, suspense, faroeste, que eu não lia. Mas os de espionagem eu lia um por dia, assim, praticamente, e não largava aqueles livros. E certo dia, na escola, no segundo grau, eu aproveitava para ler entre as aulas, enquanto o professor saía da sala e outro não chegava, e eu ficava lendo ali. E o professor de português e literatura entrou na sala e eu estava tão absorto que eu não percebi.
E ele falou, o que é que você está lendo, né? Eu mostrei o livro e ele falou assim, se você gosta tanto desse gênero, por que que você não lê Conan Doyle? E eu falei, eu vou ler, sim, eu vou ler, não sei o quê. E aqui eu confesso, não tinha a menor ideia de quem era Conan Doyle. Eu fui saber, claro, em seguida, que foi só o criador do Sherlock Holmes. E, e passei a ler também Conan Doyle. E, claro, nesse aí, principalmente faculdade, passei a refinar mais as minhas leituras, deixei o Pulp Fiction de lado e também tive a oportunidade de trabalhar no Clube do Livro, então passei não só a ter a grana para comprá-los, como o contato com ótimas obras e fui apurando minhas leituras a partir de então. Eu preciso dizer que essa ideia da jornada do leitor foi livremente inspirada num podcast que leva o nome de Jornada do Escritor. E eu recomendo enfaticamente. Esse podcast começou recentemente, deve ter aí, acho que não chega a 10 episódios, por iniciativa do Lucas Mota. É muito bem feito. Eu recomendo bastante, porque ele pega um escritor, ele já falou, por exemplo, de Guimarães Rosa, Alexandre Dumas, Maria Firmina dos Reis, Agatha Christie, fala de autores brasileiros, estrangeiros, ele conta a biografia, ele traz entrevistados, ele conta curiosidades sobre a vida desses autores. Enfim, é muito saboroso para quem gosta de literatura, quem gosta de ler, conhecer mais da vida do escritor, da maneira que o Lucas Mota conta, que é muito saborosa. Não é um podcast muito longo, ele tem um tempo bem adequado, assim, para uma corrida, enfim, para uma caminhada, é muito saboroso. Vale a pena também, o Lucas Mota tem outro podcast, esse em parceria com a Ana Raíssa, chamado Suposta Leitura. Aí sim ele analisa obras, conversa com pessoas, ambos comentam as obras, é muito bem feito, é bem analítico, bastante saboroso. Então, tanto Suposta Leitura quanto Jornada do Escritor valem ser escutados. E, bom, e também aqui a Jornada do Escritor, o Bicho de Prata. Se você gosta do conteúdo, deixe a sua curtida, recomende, assine o canal e dê ideias aí de temas que a gente poderia conversar aqui, tá bom? Hoje é isso, até a próxima.